E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores ferramentas para gestão de atividades e compromissos. Na verdade, as melhores ferramentas que eu utilizo, tá? Existem diversas ferramentas, diversas formas de fazer a gestão de atividades e compromissos, gestão de tarefas, mas eu quero compartilhar aqui as que eu mais gosto, as que eu mais utilizo e as que funcionam para mim, tá? As que funcionam para mim. Pode ser que você utilize alguma outra ferramenta, conheça uma outra ferramenta e que funcione também para você. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar as que funcionam para mim, o porquê que eu utilizo elas e o porquê que elas funcionam no meu caso, no meu dia a dia, na gestão das minhas atividades na empresa, nos meus projetos pessoais, e eu vou deixar mais claro possível aqui o porquê que eu utilizo essas ferramentas. E a primeira ferramenta que eu quero compartilhar aqui contigo é a ferramenta que eu acredito que é a mais importante, a que todo mundo deveria utilizar na vida, que é a agenda, gente. A agenda é a ferramenta mais importante, independente se você gosta de usar no papel, se você gosta de um caderno que tenha ferramenta, se você gosta do digital, independente do formato. Ter uma agenda vai te ajudar a se comprometer com os teus compromissos. E esse é um ponto bem importante. A agenda é onde a gente coloca todos os nossos compromissos. Então, aquelas reuniões que você tem com o teu time, reuniões que você tem com clientes, reuniões que você tem com os teus chefes. É muito importante utilizar a ferramenta para você colocar esse tipo de compromisso. Fora reuniões, compromissos pessoais, tem um dentista, tem um médico, tenho que levar meu filho para tal lugar, tenho que levar meu cachorro, meu pet para um veterinário, compromissos que você tem com horário marcado. E aí você pode estar se perguntando, né? Rai, por que você não coloca as atividades dentro da agenda? Eu já fiz isso de colocar todas as minhas atividades dentro da minha agenda. A questão é, quando você tem muitas atividades para fazer no dia, você tem, sei lá, 10, 15 atividades para fazer no dia e essas atividades, elas têm 10 minutos de execução, 5 minutos, que seja uma atividade muito rápida, quando você coloca na tua agenda, você vai ter um monte de coisa na tua agenda, onde se você leva um pouco mais de tempo para fazer aquelas atividades, você quebra todo o tempo das outras atividades seguintes e você tem que ficar mexendo na tua agenda o tempo inteiro. O que eu faço no meu caso, eu não deixo de colocar as atividades lá. Eu coloco um bloco de tempo no meu calendário. Eu gerencio as minhas atividades em uma outra ferramenta. E essa ferramenta que eu quero compartilhar contigo agora. A segunda dica de ferramenta que eu quero compartilhar contigo, onde eu gerencio as minhas atividades, é o Todoist. É ali onde eu especifico quais atividades que eu tenho que fazer no dia. As atividades que vão levar 5 minutos, atividades que vão levar 10 minutos, meia hora, 1 hora, não tem problema. Uma observação, algo a mais que eu quero compartilhar aqui contigo, eu também utilizo um caderno para poder anotar essas atividades que eu tenho para fazer, porque eu gosto de fazer algumas anotações. Se entre aquelas atividades que eu utilizo, eu tenho algum insight, eu tenho alguma atividade que eu quero anotar, alguma observação, alguma ideia que eu tive ali, eu gosto de utilizar o meu caderno e eu gosto de dar o check ali também. É uma coisa mais minha, é um hábito que eu gosto de ter, me dá uma sensação de produtividade quando eu dou o check ali. Aqui eu utilizo Todoist, a ferramenta que eu mais gosto, é a ferramenta que eu ensino os meus alunos a utilizá-la da melhor forma possível, porque isso é uma questão muito interessante, gente. Eu já utilizava essa ferramenta antes, porém eu parei de utilizar ela porque eu não sabia utilizar o potencial que essa ferramenta tem. E esse é um dos maiores problemas que as pessoas têm quando elas ficam mudando o tempo inteiro de ferramenta de gestão. Ah, eu vou usar um quadro branco. Não deu certo. Ah, eu vou usar uma outra ferramenta para anotar as minhas atividades. Ah, não deu certo, não gostei. Ah, eu vou para uma outra ferramenta. Por que isso acontece na maioria das vezes? Porque as pessoas não vão a fundo para entender como utiliza as ferramentas. Quais são os recursos? Como que se preenche essa ferramenta? Como que se utiliza? Quais são as técnicas? Quais são os recursos que essa ferramenta tem? Então, dentro do meu curso, eu até explico isso para os meus alunos e eu vou muito mais a fundo em relação à ferramenta. E aí sim, eles conseguem utilizar
ter resultado, ter muito mais produtividade, porque aprendem a utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Então, prestem atenção nisso. Às vezes vocês estão mudando de ferramenta porque vocês não estão aprendendo a utilizar a ferramenta de uma forma inteligente. E a terceira ferramenta que eu gosto de utilizar com o meu time para fazer gestão de projetos, gestão de atividades que estão dentro de um processo maior é o ClickUp. O ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos, é ali dentro onde a gente quebra todos os nossos macroprocessos em microprocessos para que todo mundo tenha clareza de quais atividades precisam ser feitas. Então essas foram as 3 ferramentas que eu quis compartilhar contigo, são ferramentas que eu utilizo todos os dias na minha rotina, utilizo elas de formas diferentes, cada uma tem uma forma diferente de ser preenchida, cada uma tem a tua importância e é muito importante saber como utilizar essas ferramentas. E dentro do meu curso, a sua rotina produtiva, eu ensino cada uma dessas ferramentas e outras mais ferramentas que eu utilizo para gerenciar projetos, para gerenciar ideias, gerenciar informações que são muito importantes para que a gente olhe o nosso tempo de uma forma muito mais inteligente. Até porque o tempo é o recurso mais importante que a gente tem. Então nós temos que cuidar e utilizar da melhor forma possível. E se você quiser aprender a utilizar melhor do teu tempo, vai aqui na descrição, se inscreva para a sua rotina produtiva, porque lá a gente vai muito mais a fundo em relação a essas ferramentas e muito mais.